Voltamos a falar ao vivo com a repórter Luciana Viana, que tem informações sobre a fuga de 7 detentos do presídio de Jaboticatubas, não é isso, Luciana? Exatamente, André. Bom, você em casa deve estar se perguntando como que esses 7 detentos conseguiram fugir, desse presídio em Jaboticatubas, na região metropolitana. É o que a polícia está apurando. Um procedimento interno foi aberto para apurar em que circunstâncias, eles conseguiram fugir, se teve facilidade ou não ali, se alguém ajudou, facilitou na fuga deles. Bom, a fuga foi hoje pela manhã, durante o banho de sol. Dos 7 que fugiram, 5 foram encontrados. A polícia agora está em busca dos outros 2 foragidos. Eu volto aí com vocês no estúdio. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Bom, agora vamos falar de futebol. O Cruzeiro tropeçou e foi derrotado pelo São Paulo. A Raposa está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão no encerramento da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa precisava da vitória para não terminar na zona da degola. No início da partida, o William foi lançado, mas finalizou mal. O São Paulo colecionava desfalques e quem fez a diferença foi justamente um dos jogadores considerados reservas. Bruno cruzou para Ítalo. O substituto de Ganso dominou e girou para abrir o placar. Na segunda etapa, Paulo Bento apostou nas entradas dos atacantes Alisson e Riascos, mas ninguém aparecia para finalizar. O tricolor explorava os contra-ataques, sempre com perigo. Em um chute de longe, a equipe paulista quase ampliou. No finalzinho do jogo, Alisson fez jogada individual e mostrou que o dia não era do Cruzeiro. Apesar dos desfalques, o São Paulo venceu e se aproximou do grupo dos 4 primeiros colocados. Já o Cruzeiro perdeu mais uma e está na zona do rebaixamento do Brasileirão. O mais importante é tentar amealhar o maior número de pontos, conseguir o maior número de pontos para sair desta situação em que estamos, de uma irregularidade, quer em termos exibicionais, quer também em termos de resultados. Para depois, então, logo veremos que objetivos alcançaremos durante a temporada. Paulo Bento demonstrou insatisfação com a atuação da equipe. Segundo ele, foi a pior partida desde que assumiu o Cruzeiro. Não fizemos um bom jogo do meu ponto de vista e não fomos minimamente também eficazes, ao contrário do adversário que acabou por, na primeira situação que esteve, fazer praticamente o golo que lhe garantiu depois dos 3 pontos. Já no Atlético, depois do empate com o Sport, o discurso é buscar o equilíbrio entre defesa e ataque. Um abraço para você e para os telespectadores do Jornal Band Minas. Os jogadores do Atlético desembarcaram no aeroporto de Confins após o empate contra o Sport por 4-4 em Recife. Os jogadores consideraram um empate amargo. Claro, a equipe até o segundo tempo vencia por 4-2 e acabou sofrendo 2 gols dos donos da casa. Na visão do jovem Gabriel, que vem tendo uma sequência na defesa do Atlético, o desafio é buscar o equilíbrio na hora de atacar e na hora de defender. A gente está em um processo de adaptação do trabalho do Marcelo, está implantando a filosofia de treino dele, de jogo. Então, com certeza, daqui para frente só temos a evoluir como a equipe já tem evoluído. O Atlético está a 5 jogos sem vencer e no fim de semana encara o Cruzeiro no maior clássico do estado. Na visão dos jogadores, esse pode ser um divisor de águas para que a equipe volte a pontuar no campeonato. Com certeza, quem ganha o clássico pega a moral do campeonato e é um campeonato à parte, Então, vamos se preparar bem essa semana aí para a gente fazer um grande clássico aí e conquistar os primeiros pontos. Até esta terça-feira, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, deve definir se vai mandar o clássico na Arena Independência ou no Estádio Mineirão. O lateral direito, Marcos Rocha, não esconde a preferência pelo Horto. Acho que pelo momento seria importante jogar dentro da Independência, A gente sabe que temos uma força boa lá, mas vamos deixar aí para o Daniel resolver. A gente está preparado para fazer um grande jogo. Suspeita de irregularidades envolvendo a empresa que administra o Mineirão. A denúncia foi feita por representantes do Cruzeiro e também do Atlético. O consórcio teria maquiado contas para ocultar o recebimento de cerca de 100 milhões de reais.
O levantamento dos dados foi feito pelo deputado Irã Barbosa. Segundo o parlamentar, entre 2013 e 2015, a Minas Arena, consórcio que administra o Mineirão, teria ocultado o recebimento de quase 100 milhões de reais para alegar prejuízo na operação e garantir o recebimento de repasses do governo do estado. Nós apresentamos provas para o Ministério Público de relatórios que foram apresentados ao governo, declarando valores muito menores, às vezes quase 40% do que aqueles valores que a própria Minas Arena assinava nos borderôs dos jogos dos clubes. Se ela tivesse declarado o lucro que deu, que declarou no seu balanço, se ela tivesse mostrado esse lucro operacional para o governo de Minas, ela teria deixado de ganhar do governo de Minas cerca de 45 milhões de reais por ano. O contrato entre a Minas Arena e o governo de Minas é de 25 anos, mas pode até ser rompido caso as fraudes sejam comprovadas. O principal que nós estamos buscando nesse momento é que o Estado faça, que o Ministério Público faça o levantamento final, que deve acontecer nos próximos dias, e quem sabe já possa pedir a rescisão de funcionamento do contrato entre o Estado e a Minas Arena, assim, óbvio, como a responsabilização legal, criminal e civil dos gestores da Minas Arena. A entrega da denúncia foi feita com a participação de diretores jurídicos do Atlético e do Cruzeiro. Dos cerca de 100 milhões de reais que não teriam sido declarados, 45 deveriam ter sido entregues aos clubes do estado. O Cruzeiro, o clube que mais mandou jogos no estádio desde a reinauguração, está em uma disputa judicial com a Minas Arena. Segundo o clube, há indícios de irregularidades. Nós sempre verificamos alguns indícios de problemas em relação à numeração, principalmente naquelas que se referem ao contrato que o Cruzeiro mantém com a Minas Arena. Mas evidentemente que o deputado veio trazer números, informações que diz respeito à parceria, que precisam ser investigadas e serão. Espero que, para o bem do futebol mineiro, que seja resolvido o mais breve possível. Já para o Atlético, que utiliza a Arena Independência com mais frequência, o atual modelo de parceria público-privada inviabiliza o estádio. Um outro clube da capital fez lá um contrato de 25 anos, então aí inviabilizou qualquer discussão mais profunda sobre o próprio questionamento do contrato. Então o Atlético está aguardando o desdobramento disso tudo. O Atlético não tem fidelização nenhuma. Tem um estádio que ele usa, poderia ser melhor, mas por hora não tem essas condições. Em nota, a Minas Arena nega todas as acusações e afirma não haver qualquer irregularidade envolvendo os trabalhos do consórcio. Informou ainda que não foi procurada pelo deputado Irã Barbosa para esclarecer as dúvidas sobre o contrato. Ainda de acordo com a nota, a Minas Arena se coloca à disposição do Ministério Público para sanar qualquer questionamento relacionado às denúncias. A 6ª edição do BH Social Mídia Vivenciando Conexões debateu no fim de semana o uso das redes sociais por empresas e políticos. Durante o evento, especialistas em mídias sociais discutiram a importância de estratégias e planejamento por empresas, personalidades e políticos, principalmente em 2016, ano eleitoral. Uma pesquisa feita pela E7 América Latina revelou que mais de 51% dos entrevistados aproveitam as mídias para fins corporativos, postando informações sobre trabalho em empresas. Além disso, os internautas estão mais receptivos ao conteúdo produzidos por marcas. Um setor em que, de acordo com especialistas, conhecimento e qualificação são fundamentais para facilitar o relacionamento com o público e alcançar bons resultados. Daqui a pouco, o adeus ao ex-governador Hélio Garcia. E está chegando o Dia dos Namorados, o mais romântico do ano. Mas os presentes estão caros demais. E aí, o que fazer? A gente tem algumas dicas para você a seguir logo depois do nosso intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento.